Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje, dia 2, quinta-feira, iremos meditar o Evangelho de Lucas 5, do versículo 1 a 11. Diz o Evangelho: naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subido numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram. Apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, ao ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem e deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, os 3 primeiros versículos do Evangelho de hoje aparece um simples prólogo da história, como aquelas tomadas em sequências que vemos em alguns filmes, onde nada de surpreendente acontece, mas oferece um cenário para o que está para ser contado nas cenas seguintes. No entanto, o lampejo de imaginação e do amor com que Jesus se dirige à multidão, que se aglomerava ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, ocorre por uma causa de um pequeno detalhe que não escapa do evangelista, quando ele descreve que Jesus viu 2 barcos se aproximando da costa. Os pescadores desceram e lavaram as redes. Para poder dar o seu melhor na atividade de treinar a multidão, de ensinar, o mestre escolhe como uma cadeira inusitada um barco que fica na praia vazia de peixes. No instante, entrou no barco que pertencia a Simão e pediu-lhe que saísse um pouco da terra. Ele sentou-se e ensinou as multidões do barco, diz o texto. A curiosidade surge legítima. O que Simão e seus companheiros devem ter pensado ao ouvir Jesus oferecer seus ensinamentos, enquanto todos pretendiam reorganizar as forças e os instrumentos de trabalho na esperança de superar a noite infrutífera das redes vazias. A palavra, ou seja, da noite da frustração. A palavra que Jesus, quando acabou de falar, dirige precisamente a Pedro, sugere que os discursos de ensinamentos proféticos no barco não se dirigem tanto a apenas às multidões, mas tinha outro destinatário. Lançai ao largo, lançai as vossas redes para a pesca. No grego original, a abertura do convite dirigido a Simão soa ainda mais interessante. Vá a fundo e lance as redes. Vá para as águas profundas e lance as redes. Jesus, portanto, não pede aos pescadores que refaçam o que fizeram, mas que ousem uma relação mais corajosa e confiante com a realidade. Para arranjar coisas e situações mais profundas,
é preciso de fato estar aberto à possibilidade de que ainda vale a pena buscar. E além das superfícies da nossa vida, é necessário sair do raso e da imagem superficial das coisas. É necessário sair da superficialidade. A resposta de Simão, capturada, exatamente é o ponto que pode fazer a diferença. Mestre, trabalhamos a noite toda, a madrugada toda, e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui está a resignação de Pedro. Não está simplesmente fundamentada nas suas forças, mas está baseada naquele que tem a palavra maior e mais forte, na palavra de Cristo. Em atenção à tua palavra, lançarei as redes. E o qual foi então o resultado? Imediatamente as redes se encheram de peixes. E aquele lago que parecia infrutífero e vazio, torna-se repleto, traduzida nas redes cheias, por causa da palavra de Cristo. É necessário sim confiar na palavra dele e cruzar os penhascos invencíveis dos nossos medos e também dos nossos fracassos. Empenhar-se e apoiar-se na palavra dele, que faz encher os barcos de grandes e numerosos peixes. Que Deus abençoe a você, meu irmão e minha irmã, e lembre-se, nele eu tenho vida cheia e repleta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.